Olá, meus queridos, tudo bem? Estão dando seguimento aí às nossas aulas de Físico-Química Experimental, entre aspas, né? Desde a aula passada a gente já tinha entrado, né, no assunto chamado equilíbrio termodinâmico. E aí, fazendo uma recapitulação a respeito desse termo, né? Caso algum de vocês ainda não tenha percebido, né, assimilado, esse termo, equilíbrio termodinâmico, ele é utilizado para nos referir a um sistema para o qual se observa invariância de pressão, temperatura e composição. Em termos práticos, a gente controla a pressão, né, de modo que é possível então colocar essa pressão fixa, constante, né? Da mesma maneira, a gente controla a temperatura e é possível então fixar, deixar essa temperatura constante. E aí, uma vez com pressão e temperatura controlados, a gente espera do sistema o que vai ocorrer em termos de composição, tá? E aí, se a gente está pensando no que chamamos de equilíbrio químico, ou seja, né, essa condição de invariância de temperatura, pressão e composição para um meio reacional, a nossa pergunta, né, o nosso interesse ao estudar esse equilíbrio químico é justamente responder essa pergunta aqui, ó. Em um determinado meio reacional, AT e P controlados e fixos, né, AT e P constantes, quanto se tem de produto e quanto permanece como reagente, né? Então, esse é o nosso objetivo ao estudar o chamado equilíbrio químico. Controlamos a temperatura, controlamos a pressão e esperamos o que vai acontecer em termos de composição para o meio reacional. E como exemplo, né, para o estudo do equilíbrio químico, nós fizemos a determinação da constante de equilíbrio da reação de esterificação do ácido acético por etanol em condições ambientes, a partir do que? De diferentes composições de partida, né? Então, nós fizemos várias misturas diferentes, esperamos o mesmo tempo, esperamos o sistema entrar em equilíbrio, determinamos a composição e verificamos que a razão produto sobre reagente se mantém, independente da composição de partida, né? Essa razão é a chamada constante de equilíbrio, né? Função da temperatura do meio reacional. Já em relação ao equilíbrio físico, né, o chamado equilíbrio de fases, o nosso principal objetivo é responder essa pergunta aqui, ó. Em uma mistura de fases AT e P constantes, quanto se tem de uma determinada espécie I em cada uma das fases? Então, por exemplo, no equilíbrio líquido-vapor, né, uma vez que eu fixe temperatura e pressão, quanto vai ter, né, de um determinado componente na fase líquida e na fase vapor, né? Então, essa é a pergunta, esse é o objetivo do estudo do equilíbrio de fases, né? O objetivo é promover a separação, né, dos componentes nas fases, né? E como exemplo de experimento que utiliza o equilíbrio de fases, né? Aqui está químico, mas é equilíbrio de fases, equilíbrio físico, né? E aí nós vamos exemplificar, né, o estudo desse equilíbrio de fases através da determinação do calor de vaporização da água em condições ambientes a partir dos diferentes equilíbrios líquido-vapor obtidos sob diferentes pressões, né? Então, é aquele experimento, aquele vídeo de experimento que eu mandei para vocês, né, através da imposição de diferentes valores de pressão, né, existe uma resposta na temperatura para a qual o equilíbrio acontece, a chamada temperatura de vaporização, e é possível então, a partir, né, da observação da pressão e da temperatura de vaporização, é possível relacionar esses valores ao calor molar padrão de vaporização. No caso, a gente vai trabalhar com água destilada, tá? Então, antes de entrar, né, na explicação, né, na teoria relativa ao experimento, vamos passar pelo PDF que eu mandei para vocês. Então, o PDF é extenso, né, ele começa lá falando sobre os potenciais químicos, né, e aí a aplicação disso, né, no equilíbrio físico se dá, né, através do estudo do equilíbrio de fases de substâncias puras e de misturas. O nosso foco
é o equilíbrio de fases, né, o equilíbrio líquido-vapor de substância pura. No caso, vamos tratar da água, né? Então, sólido líquido não é o momento, sólido vapor não é o momento, e o foco é equilíbrio líquido-vapor, né, cujo vapor possa ser tratado idealmente. Né? A gente sabe muito bem que, dependendo das condições aí de temperatura e pressão, o estado gasoso, né, uma massa de vapor, pode não se comportar em termos da relação entre pressão, volume e temperatura de acordo com aquela equação chamada equação dos gases ideais. Né? Então a gente diz que o vapor não se comporta idealmente ou que o vapor se comporta idealmente. Né? Então vamos pensar, né, no caso mais simples, equilíbrio líquido-vapor, cuja fase vapor possa ser tratada idealmente. Em se tratando do equilíbrio líquido-vapor, a gente diz que as fases atingem o equilíbrio quando o potencial químico da fase líquida se iguala ao potencial químico da fase vapor. Para uma discussão, né, para o entendimento, né, para relembrar sobre o potencial químico, né, tem as páginas de 1 a 7. Né? Na 8 aqui eu comecei o nosso assunto propriamente dito. Então, quem não está muito lembrado ou não está muito firme em potencial químico, volta aí, né, de 1 a 7. Existe aí um material que pode ajudar um pouquinho para o entendimento do que é potencial químico. A partir daí, efetivamente, é possível, com o aumento de temperatura, vaporizar o líquido. Então, qual é o nosso modelo físico? Né? Eu tenho lá uma massa de líquido e eu estou aquecendo essa massa de líquido, né, visando a vaporização. Segundo a termodinâmica, essa vaporização inicia quando o potencial químico, símbolo μ, da fase vapor se iguala ao potencial químico da fase líquida. Né? Então, segundo a termodinâmica do equilíbrio, né, segundo o desenvolvimento matemático que a gente obtém pela termodinâmica, o nosso entendimento do início do processo de vaporização passa por essa situação aí. A partir do momento que o potencial químico da fase líquida se iguala ao potencial químico da fase vapor, a partir desse momento é possível, né, que a fase líquida vá se convertendo em vapor, né? Que efetivamente o líquido se vaporize. Né? Então, o aquecimento se dá. Enquanto isso não acontece, né, segundo o desenvolvimento matemático da termodinâmica do equilíbrio, enquanto isso não acontece, a gente simplesmente está aquecendo o líquido. Né? A partir de um certo momento, né, começa a vaporização e o nosso entendimento é que nesse ponto os potenciais químicos se igualaram. E para a vaporização ser efetiva, para que eu tire realmente massa da fase líquida para a fase vapor, né, é preciso que eu aqueça mais e mais. Né? A partir daí, né, eu efetivamente começo o processo de vaporização, a partir do momento que os potenciais se igualam. Tá? Vamos ver então o comportamento desse potencial químico com a temperatura. Né? O nosso modelo é que a gente vai aquecendo, né, vai fazendo a temperatura aumentar. A partir de um certo momento, os potenciais se igualam e a partir desse momento eu consigo efetivamente tirar a massa da fase líquida e passar para a fase vapor. Então vamos ver qual é o comportamento desse tal potencial químico com a temperatura. Né? Mais em cima, né, eu mostro, né, de onde vem essa relação aqui, né, a variação da energia livre de Gibbs, né, em função da temperatura e da pressão. Né? E também demonstrado aí nesse PDF mais acima, que para uma substância pura, esse potencial químico nada mais é que a energia livre de Gibbs molar. Então, dividindo essa equação aqui por N, eu tenho G molar, μ, eu tenho S molar, tá aqui, e V molar, entropia molar e volume molar. Né? Se eu faço, né, a avaliação da variação do potencial químico apenas com a temperatura, né, mantendo a pressão constante, então dP igual a zero, né, eu posso ver que a variação do potencial com a temperatura corresponde a menos o valor da entropia molar. Né? Então, aplicando isso para a fase líquida, né, eu vejo aqui que é um valor, né, decrescente, né, conforme a temperatura aumenta, o potencial químico diminui. Veja, eu tenho um menos aqui na frente. Né?
Então eu tenho um comportamento assim, ó, do potencial químico com a temperatura, né? Para a fase líquida, né, que tem menor entropia, eu vou ter uma menor inclinação, por exemplo, um comportamento assim. Para a fase vapor de maior entropia, uma maior inclinação. Que inclinação é essa, professora? Justamente isso aqui, ó, a variação do potencial químico com a temperatura. A variação do potencial químico com a temperatura, né, é relacionada à entropia molar. Né? Para a fase líquida, a entropia molar é menor, e para a fase vapor, a entropia molar é maior. Né? De modo que, né, vamos fazer um gráfico aqui, deixa eu ver se está mais embaixo o espaço para isso. É aqui mesmo, eu deixei o espaço. Né? Então, potencial químico com a temperatura numa determinada pressão, né? Vamos fazer a representação aqui da fase líquida, né? Ficou ruim, deixa a fase líquida aqui, né? Menos inclinada, fase líquida e fase vapor, né? Então, a partir desse momento aqui, segundo o desenvolvimento matemático da termodinâmica do equilíbrio, né, existe a possibilidade da vaporização efetiva, né? O momento onde esses potenciais se igualam, né, em termos de temperatura, é chamado de temperatura de vaporização, né? Eu estou aqui representando a passagem da fase líquida para a fase vapor, né? Então vejam, né, quando a gente estuda, quando vocês voltarem lá, né, ou se vocês lembram, o potencial químico tem a ver com a tendência de escape, né? Então, quanto menor o potencial químico, maior a estabilidade da fase, né? Quanto maior o potencial químico, menor a estabilidade, né? Quanto maior o potencial químico, maior a tendência de sair daquela fase, digamos assim, né? Então, considerando aqui, né, os valores de potencial químico antes da temperatura de vaporização, vejam, né, o estado líquido, a fase líquida, né, tem menor potencial químico, maior estabilidade. Após a temperatura de vaporização, a fase vapor tem menor potencial químico, maior estabilidade. Então, o nosso entendimento é que quando a temperatura vai aumentando, né, a partir de um ponto, a fase vapor se torna mais estável, né? Então, o sistema passa do estado líquido ao estado vapor, né? Essa é a temperatura, então, a partir da qual essa transição se faz possível, né, chamada temperatura de vaporização. Né? Vejam que essa minha representação é para um dado valor de pressão. Né? Então, a gente sabe muito bem que a água pura, na pressão ambiente, tem temperatura de vaporização igual a 100 graus Celsius, né? Característica das substâncias puras, né? Apresentam temperatura de vaporização constante, né? Então, enquanto existe o equilíbrio líquido-vapor, a temperatura não muda, né? Então, tá certo, pensei que não estava gravando. Conforme a temperatura muda, né, a fase mais estável muda, e a gente entende isso como a transição de fase. Isso uma certa pressão. E se eu tenho pressões diferentes, obviamente isso vai mudar, né? Todo mundo sabe que quanto maior a pressão, mais difícil é a vaporização, né? Então agora a gente vai dar uma olhada, né, no comportamento do potencial químico com a pressão, né? E isso, né, nos dá então um entendimento a respeito da influência da pressão sobre a temperatura de vaporização. Então, a partir da mesma equação, né, se eu tenho a variação do potencial químico apenas com a pressão, né, desprezando aqui a variação de temperatura, a gente observa que esse comportamento é crescente. Quanto maior a pressão, maior o potencial químico, porque eu tenho aqui como resultado um valor positivo, né? Então, eu tenho, né, se aqui, né, a gente tinha visto que essa era a representação, né, do processo da passagem do estado líquido ao estado vapor, e essa aqui, né, a temperatura de vaporização. Esse é o gráfico do potencial químico na temperatura, isso por uma certa pressão. Isso daqui diz, né, que o potencial químico aumenta quando a pressão aumenta, né? Então, para eu ter um valor mais alto, né, eu teria esse cruzamento acontecendo mais em cima aqui, né? Então, isso seria relacionado a uma pressão P1, essa é uma pressão P2, né, numa pressão mais alta, potenciais químicos mais altos, então o cruzamento, né, mais acima. Isso está mostrando, ó, que conforme a pressão aumenta, ó, P1 é menor que P2, que é menor que P3, a temperatura de vaporização aumenta. Tá ruim para representar aqui, tá vendo? Mas esse aqui,
né, essa seta representa a primeira temperatura de vaporização na pressão P1, essa aqui a segunda temperatura de vaporização na pressão P2, da mesma forma aqui. Então nós vemos que, né, conforme a gente já sabe, né, conforme nossa observação, nosso entendimento, esse perfil, né, esse gráfico aqui, esse andamento está coerente com o que a gente já sabe, né, a temperatura de vaporização aumentando com a pressão, né? Então quanto maior a pressão, maior a temperatura de vaporização, a gente já sabe disso, e esse andamento aqui, esse ordenamento, esse gráfico também mostra isso. E aqui é importante definir a pressão de vapor, né? Então a pressão, né, do vapor vai aumentando e a vaporização efetivamente acontece quando essa pressão consegue superar a pressão externa, tá? Então nesse momento define-se aí a pressão de vapor. Deixa eu mudar aqui para o nosso sistema, nosso modelo físico, né? Então o que acontece? A fase líquida vai vaporizando, né, e a fase vapor obviamente vai ganhando massa. A partir de um certo ponto, o equilíbrio se estabelece e esse valor de pressão relativo a esse equilíbrio é chamado pressão de vapor, né? A partir desse valor, a vaporização se torna possível de acontecer se eu continuo com o aquecimento, tá? Seguindo. Diagrama de temperatura de vaporização versus pressão. Então, segundo o que a gente acabou de ver, né, conforme a pressão aumenta, a temperatura de vaporização aumenta. Então eu posso fazer, né, um ordenamento assim, né, onde eu tenho abaixo, né, onde esses pontos representam o equilíbrio líquido-vapor, né? Esses pontos representam a temperatura de vaporização correspondente a uma certa pressão de vapor, né, que quando supera a pressão externa, efetivamente permite a vaporização do líquido, né? Então aqui todos os pontos em cima da linha são pontos de equilíbrio e são, né, os pontos relativos, né, os pontos de temperatura e pressão relativos ao equilíbrio líquido-vapor, ou seja, a temperatura de vaporização associada à pressão de vapor que está relacionada à pressão externa. A partir desse valor, a vaporização efetivamente acontece, tá? Então, abaixo da temperatura de vaporização, estado líquido, acima, estado vapor, né? Fase vapor, né? Então, eu tenho aqui uma determinada pressão, por exemplo, a pressão 0, né? Antes dessa temperatura, né, de vaporização 0, antes dessa temperatura eu tenho o estado líquido como sendo mais estável e após essa temperatura o estado vapor, né, a fase vapor como sendo mais estável, né? Então, nessa temperatura, equilíbrio entre as fases. Temperatura abaixo dessa, fase líquida. Temperatura acima dessa, fase vapor. Modelagem matemática de um sistema em equilíbrio que tem suas coordenadas de estado ligeiramente modificadas sem sair do equilíbrio. Então, eu vou voltar para esse gráfico, né? Imagine que eu esteja representando essa situação aqui, saindo do equilíbrio, né, que eu vou chamar aqui de equilíbrio 0, para o equilíbrio que eu vou chamar de equilíbrio 1. Né? Então, isso se dá quando eu vario tanto a pressão como a temperatura. Para sair do estado 0 para o estado 1, né, é necessário passar por cima dessa linha. E isso representa, né, mudar a pressão e a temperatura. Então, por isso, né, modelagem matemática de um sistema, né, que sai de um equilíbrio para outro equilíbrio mediante uma ligeira variação da pressão e da temperatura. Qual o objetivo disso? Né, fazer, né, uma avaliação, né, de como a pressão de vapor varia com a temperatura. Porque se a gente lembrar, né, esses pontos aqui de pressão são os pontos de pressão relativos ao equilíbrio líquido-vapor, né? Então são a pressão de vapor, né? E eu tenho então nesse gráfico aqui uma variação da pressão de vapor com a temperatura, né? Então a partir dessa modelagem, dessa avaliação, vai ser possível, né, relacionar, né, a temperatura de vaporização à pressão de vapor ou pressão externa, né? Sempre na ideia de que quando a pressão de vapor atinge o valor da pressão externa, é possível então a partir daí, com mais aquecimento, efetivamente vaporizar o líquido, tá? Então, né, se eu estou avaliando sair de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, é necessário, né, variar
tanto o potencial químico da fase líquida como da fase vapor, né? Fazer uma variação discreta. Então, né, a variação discreta na fase líquida, né, tem que ser também observada na fase vapor para que eu não saia do equilíbrio e esteja representando então uma situação onde eu até saio do equilíbrio, mas para outro estado de equilíbrio, melhor dizendo. Né? Então, essa modelagem se dá a partir dessa igualdade aqui. Né? Eu vou sair, né, do estado líquido, né? Eu vou promover uma variação no potencial químico no estado líquido, da fase líquida, mas também no potencial químico da fase vapor. Né? E com isso, então, eu vou estar saindo de um equilíbrio para outro equilíbrio. Então, dmi da fase líquida igual a dmi da fase vapor. Substituir aqui a expressão para dmi da fase líquida e dmi da fase vapor. Né? Então, para uma substância pura, potencial químico é energia livre de Gibbs molar, logo dg molar a gente já tinha visto que é isso daqui. Menos S molar dt mais V molar dp. Aqui para a fase líquida, após a igualdade para a fase vapor. Né? Colocando os termos semelhantes do mesmo lado, né? Então quem tem dp à esquerda e quem tem dt à direita, lembrando que P é esse, né? É a pressão de equilíbrio, que temperatura é essa? É a temperatura de equilíbrio. Né? No nosso caso do equilíbrio líquido-vapor, é a temperatura de vaporização e a pressão de vapor que, né, a gente sempre relaciona com a pressão externa. Né? Então aqui dessa linha para essa, o que eu fiz foi agrupar, né, quem tem dp à esquerda, quem tem dt à direita. Né? E aí eu coloquei o dp em evidência, vejam, né, volume molar da fase vapor menos volume molar da fase líquida dp igual a entropia molar da fase vapor menos a entropia molar da fase líquida. Né? Se a gente admite que a fase líquida tem um volume molar muito pequeno em relação à fase vapor, vejam, então aqui uma primeira aproximação. Né? Eu estou admitindo que essa fase líquida tem um volume molar muito baixinho, né? E eu posso desprezar. Né? Eu tenho agora então essa equação passando para essa, onde eu fiz essa aproximação. Então ficou apenas o volume molar da fase vapor dp igual, isso daqui representa a variação de entropia molar da vaporização. Né? Eu tenho a entropia molar do vapor menos a entropia molar do líquido. Isso aqui é ΔS da vaporização, ΔS molar da vaporização. Né? Agrupando, né, dp dt, né, isso aqui representa a variação da pressão de vapor com a temperatura. Eu tenho que dp dt é igual a ΔS barra de vaporização sobre volume barra do vapor, né, volume molar e variação de entropia molar. Né? Considerando um processo reversível pela segunda lei, nós temos que ΔS é igual a Q sobre T. Né? Então, assumindo aí esse calor como variação de entalpia, eu tenho aqui uma expressão, né, que foi utilizada para substituir o ΔS. Esse ΔS virou ΔH sobre T. E assumindo, né, um comportamento ideal para a fase vapor, né, PV igual a nRT, né, então V sobre N igual a RT sobre P. Está aqui. Né, então, volume molar da fase vapor, R, temperatura dessa fase vapor, né, temperatura do equilíbrio, que é a temperatura de vaporização, sobre P. Né? Separando a equação diferencial para poder resolver, né? Vou passar esse 1 sobre P para cá, ficou 1 sobre P dp igual ΔH sobre T, né? T vezes T ao quadrado, e a equação assume esse formato. Né? Resolvendo agora essa integral, né? A minha avaliação é como, né, a temperatura influencia a pressão. Então eu vou de uma temperatura zero, uma pressão P0. Está aqui, ó. Temperatura de vaporização zero, pressão zero. Uma temperatura de vaporização qualquer, uma pressão qualquer, tá? Então, ou pensando ao contrário, né? Uma pressão qualquer vai impor uma determinada temperatura de vaporização qualquer. A pressão P0 vai impor a temperatura de vaporização zero. Então, resolvendo aqui, integral de 1 sobre P, ln de P, integral de 1 sobre T ao quadrado menos 1 sobre T. Né? Então, substituindo, está aqui. E interessante, né? Outra aproximação que foi feita aqui. Nós assumimos, né, que o calor de vaporização é independente da temperatura. Né? Então, esse ΔH aqui é um valor único, né, que a gente vai chamar de ΔH molar de vaporização padrão. Né? Porque é para, assumindo que a temperatura não influencia, e aí, então, é como se fosse um valor único de ΔH. É o que é possível sair dessa equação aqui, mediante essa aproximação.
esse é o calor molar de vaporização que eu tiro dessa equação aproximada, né? Um calor que eu estou assumindo aí que independe da temperatura, tá? E aí vejam, né, resolvendo a equação diferencial, eu chego nessa forma que pode ser linearizada, né? Se o meu P0 é 1 atm, né, e esse P0 é por convenção a condição de pressão ambiente, né, aproximadamente aí 1 atm, Ln de 1 é 0, então a minha equação se transforma em Ln de P igual, né? Quando eu aplico o distributivo aqui, eu tenho, vou pegar primeiro esse segundo termo aqui, vai ficar positivo, ΔH molar de vaporização sobre R. Não, fiz besteira, deixa eu fazer da maneira que está, na ordem que está, que vai ficar melhor. Né? Então, menos ΔH molar de vaporização sobre R, 1 sobre temperatura de vaporização. Que temperatura de vaporização, professora? Na pressão P, né? Segundo termo da distributiva, mais ΔH molar de vaporização sobre RT de vaporização na pressão padrão. Vejam aqui que, né, a pressão pode ser qualquer e isso vai impactar num valor de temperatura de vaporização, né? Vejam que essa equação, então, né, eu tenho aqui 1 sobre T, né, uma variável independente, né? Se eu penso ao contrário do que eu acabei de dizer, né, eu imponho uma temperatura e vou ter uma pressão, que estou pensando no experimento, né? Vamos focar aqui na influência da temperatura sobre a pressão de vapor, né? Então, uma temperatura que eu imponho vai fornecer uma pressão de vapor, né? De modo que eu posso ter 1 sobre T como variável independente e o Ln de P, então, sendo uma variável dependente. Vejam que R a gente já sabe que é a constante dos gases ideais. E segundo o que eu desenvolvi, esse ΔH de vaporização molar, né, é um valor constante. Então, isso daqui, né, eu poderia pensar naquela constante A, né, de uma equação de reta. Da mesma forma que, né, se o ΔH molar de vaporização eu assumir como constante, R é uma constante e a temperatura de vaporização padrão, obviamente, é um valor constante, eu tenho uma outra constante aqui, né, de modo que, deixa eu escrever melhor isso, mais bonitinho, Ln de P igual a menos ΔH molar da vaporização sobre R, 1 sobre T, mais, ΔH molar de vaporização, ΔH molar de vaporização sobre R, temperatura padrão de vaporização. Né? Então, vejam, se eu, deixa eu mudar a cor aqui, formato do conteúdo do comentário, né? Se eu tenho aqui valores de 1 sobre T tomados como X e valores de Ln de P tomados como Y, eu consigo, através do plot dessa equação, obter, né, por exemplo, com o auxílio do Excel, o valor desse coeficiente angular, né, e o valor desse coeficiente linear. Né? No caso, o nosso objetivo é justamente o A, né, para que a gente encontre o calor de vaporização, tá? Né? Então, o experimento, né, vai usar essa equação, mas o nosso foco no experimento é diferente. O nosso foco é ajustar a pressão e medir a temperatura, mas dá no mesmo, a gente pode usar a equação da mesma forma, pensando de maneira, né, contrária e que também é compatível, conforme eu acabei de explicar aqui. Tá? Então, no experimento, né, vocês vejam o vídeo, né, o que a gente vai fazer né, o que a gente faria, né, se estivéssemos presencialmente, era variar a pressão sobre a amostra de água e ver como isso influencia a temperatura de vaporização. E aí, com os 10 pontos experimentais, né, fazer o nosso gráfico, né, de X, onde X é 1 sobre T, e Y, onde o Y é Ln de P, né, e com isso determinar, né, os pontos que vão, por meio de uma equação de ajuste, gerar o coeficiente angular, né, o coeficiente angular que vai me fornecer o calor de vaporização, tá?
Então, em relação ao aparato, né, no vídeo a professora explica muito bem a respeito do aparato, e eu fiz também um desenho, né, que ajuda a entender um pouquinho mais, e vou mandar esse desenho para vocês, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, muito importante ter em mente isso aqui, né? O que é equilíbrio termodinâmico, né? A diferenciação entre o equilíbrio químico e entre o equilíbrio físico, e como exemplo, né, de estudo do equilíbrio físico, o nosso experimento para determinação do calor de vaporização, né, que passa pelo uso da equação de Clapeyron, né, aplicada ao equilíbrio líquido-vapor com vapor ideal, né, onde a gente, a partir de dados de pressão, né, e temperatura de equilíbrio, mais especificamente, né, pressão imposta e temperatura de vaporização observada, né, através de um gráfico a gente consegue determinar, né, por meio da equação de ajuste, né, que vem desse gráfico, o valor do coeficiente angular, que é o calor de vaporização. Tá? Então agora realmente é assistir o vídeo, pegar os dados que a professora levantou e tentar fazer esse gráfico para achar o calor. Tá? E qualquer coisa, me procurem para a gente chegar, né, nesse calor de vaporização aí e vocês veem uma aplicação do equilíbrio líquido-vapor. Tá? Fiquem com Deus e não podia faltar, né? Deus nos abençoe. Tchau, tchau.